Um tremor leve que não causou estragos, mas assustou, especialmente porque a gente aqui em Nova York não está acostumado com isso. Normalmente os terremotos acontecem mais na costa oeste dos Estados Unidos e não aqui na costa leste. Eu estava em casa, foi de manhã, eu estava me arrumando para começar a trabalhar, na verdade, quando do nada comecei a perceber tudo tremendo e os móveis balançando. Teve até um vaso de plantas meu que eu achei que fosse cair. Então eu me assustei, mas na hora nem pensei que poderia ser um terremoto, Raquel. Eu pensei que fosse alguma coisa do prédio, enfim, mas foi muito rápido, durou apenas segundos e logo depois já comecei a receber mensagens de conhecidos meus que moram em outras partes da cidade falando também sobre o tremor e foi aí que eu entendi que era algo maior que estava acontecendo. Eu corri para a janela, vi outros vizinhos fazendo a mesma coisa, saindo para a janela, saindo para a varanda e nos grupos de WhatsApp as mensagens de pessoas que moravam longe falando também sobre o tremor. Então eu estava em Manhattan, na parte leste ali de Manhattan, mas recebi mensagens de pessoas que moravam no Brooklyn, por exemplo, ou seja, atravessando a ponte e também tinham sentido esse tremor. E aí logo veio o alerta do terremoto, um terremoto de magnitude 4,7 com epicentro em Nova Jersey, que é o estado vizinho aqui de Nova York. Mas esses impactos foram até Boston, até Washington, a capital dos Estados Unidos. Então, realmente, muitas pessoas sentiram esses impactos desse terremoto, apesar da magnitude não ter sido tão alta assim. O que acontece, Raquel, é que foi um terremoto pouco profundo, com 5 quilômetros de profundidade. Há alguns que chegam até a 70 quilômetros de profundidade. Isso, somado às características mesmo do solo aqui de Nova York, das rochas aqui da cidade, da região leste como um todo, fez com que esse impacto se espalhasse mais, então mais pessoas sentiram esse impacto, apesar da magnitude não ter sido tão grande assim. Agora, Raquel, como eu disse, não causou estragos, claro, todo mundo ficou bastante assustado, se perguntando o que teria acontecido. Um pouco depois, os celulares aqui de todo mundo na cidade apitaram com um alerta de emergência de Nova York, da prefeitura, avisando sobre o terremoto. É um sistema que a prefeitura tem que consegue mandar alertas para todos os celulares praticamente ao mesmo tempo. Então foi caótico, todos os celulares apitando ao mesmo tempo, vibrando com aquele alerta falando sobre o terremoto. O alerta também avisava sobre a possibilidade de choques secundários, mas até agora a gente não sentiu isso. A vida seguiu normalmente, os aeroportos chegaram a ficar fechados, alguns túneis e pontes também, para que as equipes pudessem avaliar se não houve mesmo nenhum tipo de dano estrutural, alguma coisa que prejudicasse a passagem das pessoas, mas nada assim aconteceu. O sistema de metrô também continuou funcionando normalmente e os nova-iorquinos estão seguindo a vida de forma normal nessa sexta-feira aqui, mas foi um susto sim de manhã, Raquel, porque a gente viu, eu mesma vi os móveis tremendo em casa e, como eu disse, a gente não está acostumado com isso aqui na cidade. As autoridades explicaram, Mari, por que isso aconteceu? Um fenômeno raro, pelo que você está falando, mas por quê? Tem alguma explicação? Raquel, a gente ainda não teve nenhum tipo de informação nesse sentido sobre o que teria causado, exatamente por que esse terremoto teria acontecido. Terremotos são muito difíceis de prever, né? Não há como prever um terremoto, então realmente foi todo mundo pego de surpresa, que não acontece, não costuma acontecer mesmo. A última vez que um terremoto tinha chamado tanta atenção aqui na costa leste tinha sido em 2011, então logo que aconteceu esse tremor, todo mundo começou a falar sobre isso, as TVs locais também, relembrando até os cuidados, né, Raquel, o que as pessoas deveriam fazer no caso de um tremor mais grave, porque esse de hoje realmente não representou nenhum tipo de ameaça, mas poderia ter sido pior. Então, na mesma hora, os jornalistas aqui falando, relembrando as pessoas, as orientações de segurança, o que fazer, então procurar um lugar com uma estrutura firme, coberto, tomar cuidado em casa com coisas que podem cair, tipo estantes de livro, TVs. Se estiver em um lugar que não é seguro, ir para a rua, porque é melhor do que ficar em um prédio, em uma casa que pode cair. Então, esse tipo de coisa que a gente não costuma ouvir por aqui, mas hoje acabou ouvindo e os jornalistas tiveram que repassar essas orientações de segurança, Raquel.